Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11, é, diz assim um texto: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Nós estamos aqui diante de um texto que relata um milagre feito por Jesus. E eu queria refletir com vocês sobre alguns pontos deste texto. O primeiro deles é sobre a viúva de Naim. Naim ficava ali perto de Cafarnaum, uma cidade pobre, e aqui nós estamos diante de uma cidadã, de uma mulher. Imagine vocês que nos dias de hoje prega-se tanto que a mulher ainda tem que galgar muitos degraus para ter ali um sistema de equidade diante da sociedade. E isso é legítimo, e isso tem que acontecer mesmo, porque nós temos que ter direitos iguais. Mas se prega-se em pleno século XXI essa diferença entre o homem e a mulher, imagine vocês naquele tempo de Jesus, naquela região que ainda hoje, nos dias de hoje, a situação da mulher ela é muito diferente do que as mulheres do século XXI aqui no Brasil, por exemplo. Imagine naquela época, e além de tudo, essa mulher agora ela não é só uma mulher, mas ela é uma mulher viúva. É uma mulher, talvez pela cultura, aqui eu estou fazendo uma inferência, mas talvez ela tenha ficado viúva ainda muito jovem, porque ela tinha apenas um filho. E era comum naquela época ter mais filhos. Pressupõe-se que aquele marido dela morreu muito cedo. E agora ela perde, ela não, como se não bastasse ela ser uma mulher, como se não bastasse ela estar viúva. Agora ela perde o seu único filho, morando numa região pobre. Mulher, viúva e sem filhos, imagine a tristeza dessa mulher. Imagine a situação vulnerável em que estava essa mulher. Mas Jesus, ele chega, porque o texto vai dizer que no dia seguinte, Jesus foi à cidade chamada Naim. E por que Jesus foi lá? Jesus foi lá fazer um milagre na vida dessa mulher. E ele faz um milagre. Ele ressuscita o filho que estava morto. Talvez tenha se acabado a esperança na vida daquela mulher. Talvez tivesse sido ela já estava vivendo uma dificuldade criando o seu filho como viúva, e talvez ela tivesse ali um fio de esperança naquele filho crescendo e cuidando dela, mas o filho morre. Acabou tudo. Mas Jesus ele chega e muda a história daquela mulher. Jesus ele transforma a circunstância de decadência, de solidão, de tristeza, de angústia, de dor, de pranto daquela mulher, ele transforma tudo em alegria, porque ele vai dizer, o texto vai dizer no versículo 14, Jesus tocou o caixão, ele tocou o esquife,
E ele disse para aquele defunto: Jovem, eu te digo, levanta-te. E ele se levanta e começa a falar. E então Jesus entrega o seu filho, que estava morto, para sua mãe. E eu não vejo outros textos completando este, mas aqui a gente pode pressupor que houve ali grande júbilo, porque o texto vai dizer que todos que estavam ali, eles se apoderaram de um grande temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Aleluia! E aqui eu quero entrar num segundo ponto para a nossa reflexão, que ele fala: e todos se apoderaram de um grande temor. Aqui nós vemos 3 multidões. O texto vai dizer que Jesus ele foi para Naim e ia com ele muitos discípulos. Primeira multidão, muitos discípulos. E depois fala que além dos muitos discípulos foram também uma grande multidão. E depois essas 2 multidões vão encontrar com uma outra grande multidão, que o texto vai dizer que essa multidão ia atrás do cortejo fúnebre. Então nós temos 3 multidões. E eu quero pontuar algumas coisas, que a primeira delas que o escritor, né, o doutor Lucas, o escritor do Evangelho de Cristo, segundo a visão dele, ele vai fazer questão de separar o texto dizendo, olha, ia com Jesus muitos dos seus discípulos. E ele põe uma vírgula, e ele fala, e ia também uma grande multidão. A primeira multidão, eu creio, por ser discípulos de Cristo, eles seguiam a Cristo com interesse, não por interesse, mas por interesse. Eles criam que Jesus era o Messias. Eles criam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não estavam com Jesus somente pelo que Jesus podia fazer por eles, mas por quem ele era. Filho de Deus. O Jesus Cristo, filho de Davi. A raiz de Davi. E a outra não, talvez essa multidão que fora com Jesus para Naim. Talvez estivessem atrás deles, somente por interesse, somente em busca do alimento, porque ele fazia multiplicar os pães e os peixes. Talvez porque ele podia curar as suas enfermidades. Eu não estou dizendo que nós não devemos buscar isso de Deus, mas não é só por isso. Aliás, isso é uma consequência daquele que serve o Senhor, porque o Senhor, ele provê na vida dos seus filhos. Ele provê o alimento, ele provê cura, ele provê libertação, ele pode tudo isso. Mas nós temos que seguir a Deus é pelo que ele é. E ele é Deus. E nós temos aqui então a terceira multidão para me fechar, que fala o seguinte, essa terceira multidão, eles acompanhavam o cortejo. Ah, meus amados, somente aqueles que já padeceram uma perda de um familiar é que sabe a dor que é. Porque Deus não nos criou para a morte, então quando tem-se a morte, é um arranque daquilo que amamos. É como se viesse uma mão e tirasse de dentro de nós. Esse é o sentimento daquele que perde um parente. Imagine essa mulher que perdeu um filho. Eu me lembro de uma história, antes de falar da multidão, eu lembro de uma história contada por um pastor, que havia uma obreira na igreja. E essa obreira ela era aquelas obreiras que fazem tudo na igreja, que é sempre alto astral, que é sempre para cima, é sempre cheio de energia. E ela participava de tudo, fazia ali um monte de coisa. Ela era muito querida na igreja. E no belo dia,
essa mulher, ela perde o seu marido. E o pastor daquela igreja não tinha ido lá. E o pastor vai fazer uma visita, então ele chega lá e vê a irmã, a obreira, uma senhora já de idade, e começa a conversar com ela. E ela vê, pastor, eu me decepcionei, porque eu, eu, eu me sentia tão querida pela igreja e eu perdi o meu marido e eu preparei aqui muitos biscoitos, eu preparei muito café, eu preparei muitas coisas para receber, porque eu tinha criado uma expectativa de que todos da igreja viriam aqui em casa. Mas ninguém veio. Ninguém veio. Ah, meus amados irmãos, muitas vezes nós estamos cercados de multidão, mas nós estamos sozinhos, nós estamos solitários. É você sentir solidão no meio à multidão. E aqui eu quero entrar então nessa terceira multidão, porque aquela viúva, mesmo sendo uma viúva pobre, mesmo sendo mesmo que vivendo à margem da sociedade, ali naquela cidade houve compaixão, houve amor ao próximo. Eu não estou dizendo que nós devemos colocar as nossas emoções, as nossas expectativas em homens, porque quando assim o fazemos, nós nos decepcionamos. Mas aqui eu quero dar ênfase, porque Jesus chegou ali. Mas antes de Jesus chegar, aquela mulher já estava recebendo o segundo maior mandamento, que é o amor ao próximo como a nós mesmos. É o amor ao próximo como Jesus amou a igreja. Aquela multidão estava amando aquela viúva de Naim. E Jesus ele chega e completa a alegria, porque ela já estava ali sendo amparada emocionalmente. E Jesus chega e completa a obra. Ele restitui a alegria. Então eu quero que você esteja dentro de duas multidões, das que seguem a Jesus. Que você possa segui-lo todos os dias de sua vida. Que você realmente possa ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus. E o segundo ponto é que que você se encaixe nessa terceira multidão, que ama ao próximo como a si mesmo. Meu nome é Carlos Neves. Eu queria orar pela sua vida, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, este que ouve essa mensagem, que possa ser alcançado por Ti, ó Pai, em todas as áreas de sua vida. Que ele possa, ó Pai, estar dentro dessa primeira multidão que são os Teus discípulos e que cada um de nós estejamos compondo este corpo. E que estejamos também com as características da terceira multidão de amar ao próximo. Ah, papai, que assim como o Senhor restituiu a alegria dessa viúva, da viúva de Naim, que o Senhor possa restituir a alegria, Pai, deste que padece algum tipo de necessidade, talvez esteja vivendo um luto, talvez esteja enfrentando uma doença, talvez tenha perdido, ó Pai, perdido tantas coisas na vida, que o Senhor possa, Pai, restituir a alegria no coração. Que o Senhor possa chegar e mudar a história dele, porque o Senhor pode mudar a história. Mas que acima de tudo isso, ó Pai, que este que ouve essa mensagem, que ele creia, ó Papai, que ele creia que o Senhor já pagou o preço na cruz, o preço de salvação, o preço de sangue para trazer, ó Pai, a vida aonde havia morte, porque a palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o sangue de Cristo é o sangue que reme os nossos pecados, é o sangue remidor, é o sangue, ó Pai, que nos traz uma nova e eterna aliança com Deus. Ah, papai, em nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus te abençoe.